No segundo dia de negociações no Catar, os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de trégua na faixa de Gaza. A reunião foi realizada a portas fechadas. Segundo o comunicado conjunto dos participantes, o texto resolve lacunas restantes nas negociações e permite a rápida implementação do acordo, caso ele seja aceito pelos dois lados. Os mediadores não detalharam a nova proposta, mas dizem que ela é consistente com os princípios estabelecidos por Joe Biden em maio. Nessa semana, representantes do Hamas já haviam dito que aceitariam uma trégua, seguindo os critérios propostos pelos Estados Unidos há 2 meses. Apesar da participação israelense nas negociações, o grupo terrorista não enviou representantes ao Catar. E claro que a gente vai repercutindo e trazendo outros assuntos aqui também, né? Porque, afinal de contas, são assuntos importantes. Quem chega, então, para analisar é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Será, hein, que apesar dessa fala do Hamas, esse acordo sai? Porque até agora a gente viu que, apesar, né, dos Estados Unidos fazerem uma intermediação, na hora do acordo, nada vai para frente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um prazer enorme estar com vocês. Essa é a grande pergunta do presente, né? Será que realmente nós teremos uma proposta, um acordo saindo dessa mesa de negociação? O que a gente tem é que nas últimas semanas, depois do assassinato do Ismail Haniyeh, né, que era a principal liderança do Hamas, a gente tem uma pressão maior para que essa negociação seja feita, até porque o Irã ele tem tentado entrar nesse jogo, pressionando mais os atores nesse processo. Então, a gente tem uma mesa de negociação onde temos, por exemplo, Catar e Estados Unidos tentando fazer algum tipo de negociação. O que a gente tem é que o Hamas está ausente dessa mesa de negociação por não concordar com alguns termos, porque o Hamas diz que Israel sempre está implementando algo a mais. Então, por exemplo, nesse último acordo, Israel quer ter o controle total do retorno da população palestina à região da faixa de Gaza, para evitar ainda de terrorismo, né? E já o Hamas não concorda com isso. Então nós temos aí uma diferença que está no meio dessa tramitação desse acordo. O que a gente tem, de um lado, é Israel querendo acabar com todas as listas do Hamas, o que é praticamente impossível, né? A gente tem uma organização que perdeu muita gente em combate, mas que ainda tem a sua célula em outros países. E, de outro lado, o Hamas, que quer o cessar-fogo total, não somente temporário. Então, existe realmente algumas lacunas nesse processo ainda. E o mais importante, né, o que vai ser feito após um cessar-fogo temporário ou... Realmente, a gente está com uma falhinha na comunicação, mas o professor Bruno Pasquarelli dizia o que vai ser feito após, né? Existe o problema de agora, mas também existe um problemão depois, né? Essa área da faixa de Gaza foi realmente muito, muito destruída, né, professor? E a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Isso se sair realmente agora esse acordo de cessar-fogo. Vamos torcer para que sim, a gente vai seguir acompanhando. Professor, tem mais notícias chegando aqui, gostaria da sua análise. É o seguinte, o exército israelense afirmou que eliminou mais de 17 mil terroristas em 10 meses de guerra com o movimento islamita Hamas na faixa de Gaza. Segundo o porta-voz do exército israelense, as tropas continuam atuando em Rafah, Khan Yunis e no centro da faixa de Gaza. Até o dia 16 de julho, autoridades indicaram que haviam realizado ataques aéreos contra 37 mil alvos e contra mais de 25 mil infraestruturas terroristas e plataformas de lançamento de projéteis na faixa de Gaza desde o início da guerra. O conflito na faixa de Gaza começou com um ataque do Hamas ao sul israelense em 7 de outubro, que deixou 1.198 mortos, a maioria civis. O grupo também fez 251 reféns, 111 dos quais ainda estão detidos em Gaza, incluindo 39 que o exército de Israel afirma estarem mortos. Já o Ministério da Saúde de Gaza reportou 40 mil mortos e mais de 92 mil feridos em Gaza, como consequência da ofensiva israelense.
Pois é, professor, no meio dessa tentativa de acordo de cessar-fogo, existe o combate, né? A gente lembra realmente que a situação continua ainda muito tensa. Exatamente, Kelly. Nós temos realmente uma situação muito complicada, onde temos ainda as tropas de Israel dentro do território da faixa de Gaza. O que o Hamas tem tentado negociar é justamente a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. E de um outro lado, nós temos realmente Israel, o exército de Israel conseguiu desarticular o Hamas como um todo, né? O movimento como um todo, porque conseguiu com praticamente todas as grãs, né? Então, Israel, por exemplo, não se resta pela morte do Ismail Haniyeh, que foi o último líder morto do Hamas. Só que o Hamas está completamente desarticulado. Ele não tem força mais como uma organização como tinha antes dos atos ali. Então, o que fazer agora? Esse é o grande tema dessa região, né? Nós temos a ação também que foi desalojada, que saiu das suas casas na região norte, da região central ali da faixa de Gaza, foi para o sul. Muita gente deixou a região na faixa de Gaza, uma população que só bens básicos como água potável, como alimentação, como remédios. E aí vem o grande problema, o que será do futuro, né? O que será do futuro para essa população? Em uma guerra como essa, quem mais sofre é a população que saiu do tempo mesmo que está ali dentro e que não tem acesso a nenhum tipo de bem público. Professor, a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo isso de perto, né? São guerras que nós temos feito análise, porque o que acontece lá tem reflexo no mundo todo, inclusive para a gente aqui no Brasil, de uma forma ou de outra. E a guerra no leste europeu continua, tem notícias chegando também, porque a ONU pediu acesso a algumas áreas da Rússia que são alvos de bombardeios ucranianos. A porta-voz da entidade afirmou que a agência da ONU enviou o pedido como parte do mandato de vigilância e avaliação dos direitos humanos. O pedido inclui acesso às regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk. O Alto Comissariado já solicitou acesso várias vezes aos territórios ucranianos controlados pela Rússia e ao território russo. Outro porta-voz afirmou que, de maneira geral, o acesso sempre é solicitado. Professor, alguns analistas dizem o seguinte, olha, realmente é um momento aí de avanço ucraniano para, inclusive, demonstrar internamente uma certa força, né, dar mais coragem ali internamente aos combatentes, né, ao povo ucraniano. Por outro lado, pode ser uma estratégia da Rússia de se deixar atacar ali, enfim. Então, existe toda uma situação muito complicada para saber se de fato realmente existe um avanço ucraniano ou se é uma estratégia da Rússia, professor. Qual é a sua avaliação? Uma discussão que a gente tem feito, né, os analistas de relações internacionais. Uma questão importante é a motivação dos eleitorais dessa entrada no território. Então, em primeiro lugar, a gente tem onde a Ucrânia está com as posições dentro do território. Então, é uma maneira de você mostrar para a comunidade internacional que você tem poderio e que você pode, de alguma maneira, fazer alguma coisa no território russo. A segunda motivação do Zelensky seria o deslocamento das tropas do território ucraniano, das tropas russas, para uma eventual defesa no território russo. E uma terceira motivação seria, olha, eu tenho mais uma maneira de negociar. Se a Ucrânia toma algumas terras da Rússia, em uma eventual negociação, ela pode uma eventual moeda de troca.